Eu tenho, Você tem um eu filho? tenho um de 7 anos e esses dias eu estava dizendo, né? Agora começa o calendário de volta, as aulas na escola, começa a preparar isso. Eu falei, meu Deus, eu vou sofrer muito, porque eu nunca fiquei tanto tempo com ele. E aí, daqui a pouco, ele vai para a escola de novo, se Deus quiser. Mas é difícil, né? Se desapegar É, de novo, assim, depois de 4 meses, todos os dias, 24 horas por dia. É difícil. Eu acho que aquela conversa que você tem com seu filho à noite, quando você chega em casa, e como foi a escola, foi tudo bem, não sei o quê, tipo, muito superficial, e agora você acompanha o dia de aula, então você sabe o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo, que dificuldade ele tem. Então, eu acho que foi muito rica, eu agradeço até, infelizmente não é por questão de saúde, né? Eu acho que muitas pessoas tiveram perdas na família, e não, claramente não é uma situação legal. Agora, tem muitos ganhos para como lidar com os filhos, como lidar com a empresa, a dinâmica, né? Então, é um MBA em 3, 4 meses, e como rever muitas coisas na sua vida. Eu acho que é super interessante. É mesmo. sem dúvida nenhuma. Um dia a gente vai contar isso para os netos, para os filhos aí, que a gente passou por... É, os pequenos, as crianças pequenas, eles não sei quanto que eles vão absorver isso, né? No futuro. Lembrar, a gente viveu o Covid, viveu uma pandemia, em quarentena. Mas a situação, pelo menos que a gente está vendo, a questão de demanda, né, para a gente, de nutrição, a gente viu em março enorme, claramente. Depois, em abril, todas as empresas colocando seu plano de emergência em ação, seja corte de custo, seja home office e tudo isso. Eu acho que foi super rápido. Em maio, uma pequena estabilização já de queda de demanda, etc. As empresas já começaram a aprender a lidar com a situação. E junho, e agora, entrando em julho, o mercado está mudando aos poucos em questão de confiança, de visão. As empresas já têm uma estratégia em place para como lidar com isso. Então, para a gente, a demanda está um pouco melhor já. A gente já sentiu uma 10% acima do mês passado. Então, seja uma pequena retomada já. Theo, você está aí? Está numa ligação, talvez. Qual é a pronúncia correta do seu nome? O meu? Raiz. Raiz. Eu sou Raiz, tipo, é o nome... Infelizmente, meus pais não pensaram uma carreira internacional. Eu sou... esse nome ele é somente falado e usado na Holanda e talvez um ou outro na Bélgica, na parte que fala holandês. Aham. E Gil, eles me chamam de Gil no Brasil, É. porque Raiz, se você lê meu nome aí e você precisa pronunciar, não facilita muito. Então, Não. quando eu cheguei no Brasil em 2003, o Page Group me deu esse nome brasileiro como bem-vindo ao Brasil. Aqui tem um novo nome para você viver bem. Uma nova identidade. Minha mãe não gostou tanto, mas meus filhos dão risada, sabe? Eu vejo todo mundo te chamando de Gil, mas aí eu li o nome e a nacionalidade. Eu falei, não, não é Gil. Não é assim que pronuncia. Não, mas em holandês se diz Reis, Exato. o nome dele. Reis. Reis. Tá bom. Difícil. Mas é Gil, para nós, Gil, Gil, né? Tá bom. Pode falar Gil, pode falar Raiz. A gente está quase com 100 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho aí, mais 1, 2 minutinhos, a gente começa já. Mas é engraçado essa questão do nome. Eu me adaptei já, né? Então, tipo, eu estou há 17 anos no Brasil e agora eu estou mais conhecido como Gil no mercado aqui, pelo trabalho que eu faço de relacionamento, eventos, palestras, etc. E aí um dia eu estava num hotel resort com os filhos, e bem no início, e alguém me chamou de Raiz. Tipo, alguém me passou e ele virou para mim e falou, oi, Raiz.
Aí eu até não escutei, eu continuei andando. Meus filhos falavam, papai, alguém te... Eu estava tão acostumado ao Gil que Não era você, Raiz. um amigo holandês Engraçado. me chama de Gil, aí era um amigo meu brasileiro que fala Raiz, então eu não tinha nem real mais. Esquisito. O Theo também, em holandês, é Theo, né? Theo, é isso aí. Theo. Exato. Bonita a pronúncia. É. O avô chamava Theo. Então, esse nome é bastante conhecido, bastante usado na Holanda também, principalmente talvez nos anos, eu acho que 45, né? 1950, 40, 60. Depois o Raiz é mais dos anos 70, 80. Hoje nem tanto mais. Bem, Legal. vamos continuar. Acho que já tem bastante gente entrando. Eu queria, em primeiro lugar, falar um bem-vindo para todos que estão acompanhando a gente. Muito obrigado por entrar aqui no webinar da Page, estar com a gente nesse assunto muito relevante que a gente está trazendo para vocês. Espero que todo mundo esteja bem também. Eu já está quase 4 meses no home office, na quarentena no Brasil, né, um dos países mais afetados pela Covid-19 do mundo, junto com os Estados Unidos. Ao outro lado, eu sou muito orgulhoso também para ver como as pessoas, os negócios, os microempresários, as pessoas estão se adaptando e sendo criativos também em conseguir lidar da melhor forma possível com a situação que a gente está vivendo. Que todos estejam bem, de saúde, suas famílias, seus familiares, amigos também. A gente tem feito vários webinars desde março para o mercado, através da Page Connect, a gente chama os webinars aqui. Para me apresentar rapidamente depois dos convidados, e a gente já começa, porque o tema é muito mais importante do que uma introdução. Meu nome é Gijs van Delft, já estamos falando aqui entre os convidados que eu sou mais chamado como Gil aqui no Brasil. Sou holandês, estou 17 anos no Brasil, sou presidente do Page Group no Brasil há 6, 7 anos e comecei na Page em 2000 na Holanda. Tá? O Page Group, eu acho que a maior parte das pessoas conhece a marca Michael Page, hoje a marca Page Group é a marca umbrella que a gente tem sobre todas as marcas do Page Group. A gente é um dos líderes mundiais em recrutamento de seleção para todos os níveis, desde o analista, supervisão, gerência, diretoria, C-level, para vagas permanentes e temporárias. No Brasil, comemoramos este ano 20 anos de operação. A gente foi um dos pioneiros aqui no mercado brasileiro para esse trabalho que a gente faz. E o tema que a gente tem hoje, a questão da diversidade, ainda mais a diversidade por questões raciais e negros, a inclusão de negros no mercado de trabalho, ele faz muito parte do nosso propósito. A gente tem um propósito global do Page Group que é mudar a vida das pessoas para que eles cheguem no potencial que eles têm no mercado de trabalho. Né? Então, é um trabalho que eu faço há 20 anos no grupo também pessoalmente, com muito felicidade e paixão, e ver as pessoas conseguindo, através da Page, mudar suas vidas, realmente é muito gratificante como trabalho. É quase um hobby para mim e para muita gente na Page, então a gente faz isso com muita paixão. E essa questão da diversidade, a gente tem globalmente uma diretora que tem mais de 20 anos de experiência dentro do grupo também, que é responsável pela toda a parte de diversidade dentro da Page no mundo, né? E eu sou, por exemplo, responsável pelo Brasil. Eu tenho metas de governança em relação a esse tema, seja para o nosso público interno, nossa cultura interna, seja para nossos clientes também. Uma diretora. Então, essa parte é muito importante. Eu tive uma conversa internamente também, porque nas últimas semanas e último mês aconteceu nos Estados Unidos a infelicidade do George Floyd e toda essa movimentação global sobre Black Lives Matter e todas as manifestações em todo o canto do mundo, que eu acho que é muito relevante, suportamos muito esse tema. Agora, quero deixar claro também que não é por isso
que a gente está fazendo esse webinar agora com esses convidados especiais aqui. A gente já estava planejando isso desde o final do ano passado, com um evento presencial, e em março a gente começou a falar com o Theo aqui sobre um evento via um webinar, e a gente vem preparando isso. A gente acha o tema tão relevante, justamente no momento de Covid, que muitas atenções das empresas foram para outros assuntos, e a gente queria muito trazer esse tema de volta à mesa, pela importância que a gente tem e pela mudança que a gente pode fazer na vida das pessoas, e que o Brasil precisa muito desse tipo de discussão, né? Sem prolongar mais, eu queria rapidamente fazer a introdução aos nossos convidados especiais que a gente tem aqui. Vou ser bastante breve, e depois o nosso moderador, o Theo, vai tocar o webinar com vocês. Primeira convidada, Suelen Marcolino, ela é gerente de vendas na área de soluções de talentos no LinkedIn, mestrada em linguística aplicada pela PUC São Paulo, internacionalista por formação e MBA em marketing digital pela FGV. Ela também é líder do Comitê de Inclusão Racial do LinkedIn, o Big Black Inclusion Group, participa ativamente de eventos e palestras sobre networking e diversidade racial no universo cooperativo no mercado de trabalho. Bem-vinda, Suelen. A Ellen Andrade, ela é mãe executiva de recursos humanos com muita experiência, mais de 17 anos de experiência em empresas de pote, como Coca-Cola, Goodyear e PepsiCo, formada em administração de empresas, pós-graduação em RH e MBA em gestão de pessoas. Ela tem uma vivência em todas as frentes de RH, todos os subsistemas, atuando no Brasil e em outros países da América Latina, e busca aliar sua vocação profissional, seu propósito de vida à igualdade, né? Muito interessante a experiência dela, é muito bem-vinda a Ellen também. Depois temos o Denis Caldeira, tem mais de 24 anos de experiência na área de tecnologia, trabalhou em empresas como Telefônica, Vivo e Google, foi também pequeno empreendedor na área de educação financeira, e atualmente é diretor para pequenas empresas para a América Latina, dentro da empresa Facebook, que eu acho que todos conhecem, e é conselheiro executivo do board da Generation Brasil, que é um braço da McKinsey, formado em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações, MBA em economia pela USP e Master em engenharia economia pela Universidade de Grenoble, na França. Então, muita experiência corporativa, e muito interessante ouvir a história dele também de questão de crescimento profissional. Suas grandes paixões são família, interesse por assuntos diversos, e também deu aula de yoga um ano após se formar como instrutor, e tem muitas outras paixões que a gente vai talvez ouvir um pouco na nossa webinar também. O Theo, nosso moderador, eu conheço o Theo pessoalmente há muitos anos, nem sei quantos anos que é, mas a gente se conhece há muito tempo. O Theo, ele foi CEO da Bayer entre 2011 e 2018. Atualmente atua no Conselho Executivo da Centraflora, Marjan Pharma e Instituto Ético. É presidente do Conselho Curador de FNQ, é membro do CEO Legacy, da Fundação Dom Cabral, onde ele escolheu o tema inclusão e diversidade, com foco em questão racial, que é justamente o legado pessoal dele. Eu conheço o Theo, a gente teve vários almoços, jantares sobre a importância dessa questão racial no mercado de trabalho e a luta que a gente tem que ter juntos para criar mais igualdade, né? Então, acho que o Theo foi, inclusive, premiado como executivo do Valor em 2016, 17 e 18, e teve muitos reconhecimentos, principalmente da comunidade afro-brasileira. Então, eu acho que a pessoa certa para moderar esse webinar com a gente é o Theo. É um grande prazer ter todos a bordo aqui. Depois, até quando tem um pouco de tempo, acho que é importante também vocês comentaram, talvez, dentro das questões, rapidamente, um pouco da sua carreira também, e que seja dificuldades que vocês passaram como dicas, né? Porque eu acho que os temas que a gente vai abordar aqui, seja o viés inconsciente no processo de seleção, seja dar dicas para candidatos ou dar dicas para empresas que querem começar
iniciativas nesse processo de inclusão. Acho que é super relevante para a gente trazer aqui as experiências de vocês também, tá? Então, mais uma vez, em nome do PageGroup, mas também em nome do Raiz aqui, bem-vindo a todos aqui ao webinar. E eu deixo a palavra com o nosso moderador, Theo, para a gente seguir. Temos um Q&A aberto, então as pessoas que querem fazer suas perguntas, fiquem à vontade de fazer via o Q&A. E no final a gente vai selecionar algumas perguntas para que a gente use os convidados para responder e aprofundar esses temas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e bom webinar a todos. Theo, está com você. Bom dia a todos. Bom, me sinto muito honrado aqui pelo convite, Raiz, de estar aqui com vocês. O que você não falou na sua introdução é que você já foi jogador profissional de futebol no PSV, na Holanda, né? Cidade onde eu morei também. Então, o Raiz tem uma longa história também, muito interessante para contar. Mas, enfim, é verdade, eu conheci alguns anos atrás, e esse tema da diversidade, da inclusão da diversidade, sempre teve presente nas nossas conversas, né? E eu não vou me alongar demais. Então, para mim, assim, hoje está sendo um dia maravilhoso, porque é muito bom quando a gente vê negros e brancos juntos, falando da questão do racismo, da inclusão e diversidade. Obviamente que o protagonismo está com a comunidade negra, né, com os afro-brasileiros, mas nós, brancos, temos um papel importante a cumprir, até porque, eu sempre digo, a questão do racismo foi uma invenção dos brancos, né? Então, nós somos parte da solução. E, realmente, para mim, esse engajamento de todo mundo junto a favor de mais justiça, mais oportunidades para os negros e tudo isso, eu acho que para mim isso tem um valor, assim, me faz sentir muito, muito feliz e com isso a gente poder avançar da forma que estamos avançando, né? Então, eu não quero me alongar demais. Eu tenho aqui algumas perguntas. A ideia a pessoa vai responder, mas quem quiser depois complementar com alguma coisa, pode complementar. Tenta resumir um pouco a sua pergunta, nós temos pouco tempo, né? Até que horas a gente pode ficar aqui, mais ou menos? Já são 15 para as 10. A gente tem mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora, incluindo as perguntas no final. Tá bom. Então, aqui eu vou pedir, então, para as pessoas tentarem não serem repetitivas, né? Somente complementar os comentários e talvez mudar para uma outra pergunta. Aí a gente pode ter mais temas para abordar. Então, a primeira pergunta eu queria fazer para a Suelen, que é sobre como é que está o cenário de mercado de trabalho para os negros hoje aqui no Brasil e também ligado às questões históricas que nós todos sabemos, né? O que você pode comentar sobre isso? Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, novamente, né? Vamos lá, então, falar um pouquinho do mercado de trabalho. A gente sabe que hoje a população negra ela é majoritariamente impactada pelo desemprego, né? Hoje a gente tem uma situação de que mais de 60% das pessoas que estão desempregadas só aqui na cidade de São Paulo são negras. Então, isso já quer dizer alguma coisa. E eu achei muito bom você ter puxado esse ponto da questão histórica, né, Theo? É uma coisa que eu sempre bato na tecla. A gente, quando está no universo corporativo, a gente esquece das contribuições que a academia pode trazer para a gente para o entendimento dessas questões. Então, porque hoje a gente tem um mercado de trabalho onde, majoritariamente, os desempregados são negros, e quando a gente fala em projetos, em programas de inclusão racial nas empresas, a gente precisa ainda hoje provar que isso é necessário, né? Quando a gente fala, precisa ainda em 2020 falar sobre a inclusão de uma maioria, porque nós somos maioria, né? Nós somos mais de 55% da população. Então, nós somos uma maioria minorizada, né? E quando você precisa falar sobre a inclusão de uma maioria, já indica que a gente tem um problema, e um problema bastante grave para tratar, né? E isso, obviamente, tem razões históricas, né? Ainda estava comentando esses dias com algumas pessoas que me contataram justamente para falar sobre essas questões de implementação, né, de programas de diversidade em empresas. A gente, como pessoas voltadas para o negócio, a gente não pode perder de vista,
essas questões históricas, porque a gente hoje fala muito em racismo estrutural, né? Que estrutura as relações do dia a dia das pessoas, ela estrutura a maneira como as empresas, inclusive, lidam com a questão racial, e isso tem razões históricas, isso não vem de uma escola de negócios. A gente não teve esse letramento racial na nossa escola, nenhuma universidade ensina isso. Então, quando a gente nos falta esse letramento racial em saber lidar hoje no mercado de trabalho com essas questões, a gente sente que a gente precisa voltar um pouquinho e ler um pouquinho mais sobre as questões que fizeram com que a nossa sociedade hoje refletisse esse quadro que a gente tem, de um gap educacional gigante que foi gerado ao longo dos anos em relação à população negra. Né? Então, o mercado de trabalho hoje reflete justamente esse processo histórico que deixou à margem a população, os indivíduos negros, né? E faz com que hoje a gente tenha, se a gente precisa, a gente quer, como companhia, ser inclusivo e contratar mais profissionais negros, para as diversas posições, né? Seja estagiário, seja cargos de liderança, a gente tem mais dificuldade de encontrar. Claro, porque esse processo histórico impediu que esses perfis se desenvolvessem. Então, faz com que hoje as companhias tenham muito mais dificuldade em encontrar profissionais negros para ocupar determinados cargos, porque a gente acaba sofrendo essas consequências desse déficit educacional que tem lá as suas razões, né, em todo o processo escravocrata, enfim, e que gerou esse problema estrutural que a gente tem hoje. As companhias estão tentando, e eu digo isso, se a gente for olhar na linha do tempo, né, histórica, é um movimento muito recente que a gente tem no Brasil, de as companhias buscarem por implementação de programas para corrigir esse problema social que foi gerado ao longo do tempo. Então, eu considero que aqui no Brasil é um processo, tendo em vista, né, o processo histórico ainda é bastante embrionário, a gente tem evoluído em algumas questões, mas ao mesmo tempo ainda falta muito para a gente alcançar. A gente tem uma pesquisa que fala que 150, a gente vai levar em torno de 150 anos para conseguir colocar no mesmo patamar quantitativo profissionais negros e profissionais não negros, né? Então, e a gente não tem todo esse tempo para esperar, né? E aí tem o que eu aprendi também nesses anos, que para a mulher negra é ainda mais difícil, porque além de ser negra, ela é mulher, né? Então ela está lá embaixo na pirâmide, né? Em relação às oportunidades, né? Exatamente. A pirâmide a questão do gênero pesa bastante, né? Mas quando a gente é mulher e se é negro, a cor pesa muito, né? Muito mais. Eu sempre costumo dizer que quando a gente fala em inclusão, a gente acaba enquanto a gente está conversando entre aqueles que a gente considera como iguais, né? Então, enquanto a conversa é entre pessoas brancas que sejam de orientações sexuais distintas ou que seja uma pessoa branca com deficiência e outra que é considerada que não tem uma deficiência, quando a gente está nessa conversa, a gente ainda está conversando entre brancos. Quando a gente começa a incluir nessa pauta de inclusão das companhias a questão racial, a gente não está mais falando de uma conversa entre brancos. E aí começam os entraves para a gente conseguir evoluir, né, nessa diversidade dentro de uma companhia e nesses processos de inclusão do profissional negro dentro da própria empresa, né? Eu tenho participado... Deixa eu tentar ilustrar. Eu gosto sempre de tentar ilustrar com exemplos, né? Toda essa questão que a Suelen falou, que né, impacta a sociedade 100%. Imagina o seguinte, eu sou negro, filho de pais negros, e eu conheci a tia-avó da minha mãe, que era filha de escravos. Então, eu cheguei a conhecer filhos de escravos, porque a escravidão acabou há 132 anos, né? Então, a gente pensa aí em 4 gerações, 132 anos. Então, 3 gerações para trás, então, que são os meus pais, os meus avós, e a geração dos bisavós, que eram filhos de escravos. Essa tia bisavó, ela era iletrada. Então, ela analfabeta, 0 estudo. Os meus avós, eles
tinha alguns ainda que era um analfabetismo funcional, saber o básico. Os meus pais, eles não tiveram faculdade, eles se formaram no colégio. Eu consegui, fui o primeiro a ter uma faculdade. Pensa que toda essa, eu costumo dizer que é herança e não é dívida, eu não gosto dessa palavra dívida. Eu não gosto de acreditar que as pessoas que nascem hoje têm uma dívida, nascem com uma dívida, mas a gente tem uma herança como sociedade. E essa herança que é social, que é um prejuízo social que a gente traz, porque quando foi lavrada a abolição da escravidão, os escravos libertos, eles saíam com nada, com zero. Então, eles tinham que conquistar algo do zero. Só que para conquistar algo do zero, você não tem um pedaço de terra, você não tem nada. Inclusive, a escravidão que a gente diz que acabou em 1888, não acabou em 1888. Ela perdurou, ela continuou por bastante tempo. Se hoje, até recentemente, não sei se vocês viram uma senhora que estava trabalhando na casa de uma executiva da Avon, e aí há anos sem receber, simplesmente recebendo por moradia. Se hoje isso acontece, imagina por quantas décadas ainda os escravos não eram escravizados, mesmo depois da abolição, no interior desse país, que a gente não tem controle. Então, existe toda essa herança social que os negros tiveram que buscar. E hoje, os meus filhos, por exemplo, eles estudam em escola bilíngue. Eu tive dificuldade para aprender o inglês. Os meus filhos, eles começam... Então, esses 150 anos que a Suelen falou, porque essa é a minha realidade, não é a realidade de todos. Eu podendo pagar escola bilíngue para os meus filhos, não são todos os negros que chegaram a ser executivos de uma grande empresa hoje, não é? Então, eu sou uma exceção. Então, 150 anos, se a gente não acelerar essa curva, se a gente não fizer mais, e eu acho que é o tema do debate, eu acho que a gente pode discutir o que é que pode ser feito, como pode ser feito para acelerar essa curva. Se a gente não fizer isso, vai demorar mesmo todo esse tempo. Então, eu tenho uma pergunta para Ellen. Você, como uma profissional de RH, como é que você vê o viés inconsciente na hora de seleção, né, de candidatos nas empresas? Como tem sido a sua vivência, né? E o que as empresas podem fazer para lidar com isso ou evitar esse tipo de prática? Oi, bom dia, Theo. Que bom estar mais uma vez aqui com você, conversando com você, é sempre um prazer. Obrigada, Gil, pelo convite, Page Group. E, Denis, é a primeira vez que a gente está no painel juntos, mas estou adorando. Suelen, a gente já teve em várias outras ações juntos, então é um prazer estar aqui com todos vocês. O viés inconsciente, como todo mundo sabe, é a questão que a pessoa ainda não tomou a consciência e que reflete isso muito claramente no quadro da liderança das nossas organizações, né? Então, como eu e Theo estávamos numa ação na semana passada, e a gente falou sobre entrarmos numa sala de reunião dentro de uma grande empresa, e a sala para uma reunião do board, da companhia, enfim, e num país de maioria negra, ter dentro dessa sala 100% de brancos. E a gente entra, todos nós, vocês que estão assistindo, nós entramos nessa sala, sentamos e tratamos a reunião de uma forma normal. A gente não consegue ver conscientemente que tem uma coisa errada ali. Agora, se a gente entra numa reunião, uma grande empresa, numa reunião de liderança, e a sala está 100% com negros, certamente a gente sentiria algum estranhamento. Você é convidado para uma reunião, chega numa grande empresa, entra lá, toda a liderança sentada na mesa é negra. Poxa, que estranho. E quando a gente entra e é branco, a gente não acha estranho, a gente acha super natural. Então, esse nosso inconsciente de que existe um lugar dos negros e existe um lugar dos brancos nos atrapalha muito no caminho de evolução. Os processos seletivos, as empresas, algumas, elas têm tentado
E às vezes eu acho que elas ficam até se debatendo, tentando achar um caminho para mudar um pouco essa realidade. Por exemplo, fazendo o processo... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Está vazando um pouquinho do som. Fazendo um processo seletivo às cegas, por exemplo. Eu acho que é um tema que pode ser um pouco polêmico, alguns gostam, alguns não gostam, mas se a gente faz processo seletivo às cegas e continua nos mesmos padrões, a gente vai chegar até nós as mesmas pessoas. Então, para mim, e na minha experiência, processo seletivo às cegas não é o caminho para a gente equalizar essa situação. Eu tive uma menina do meu time que ela participou de 4 processos seletivos em 4 grandes empresas nesses processos às cegas. E ela foi reprovada nos 4 processos seletivos no momento da entrevista com o gestor, que era presencial. Então, não tem jeito. Uma hora você vai mostrar sua cara. E por que precisa ser às cegas? Né? Que forma é essa? Você tem que ver, sim. E você tem que ter consciência de que você precisa trazer essas pessoas para dentro da sua organização. E aí, ela me disse, óbvio que ela não colocou a culpa no racismo, de não ser aprovada nos 4 processos seletivos, justamente na etapa de entrevista com o gestor, mas ela é uma menina muito consciente, ela não falou para mim, mas ela tem consciência que tinha essa questão ali. Ela foi aprovada no processo comigo, entrou para a companhia, e disse que quando ela saiu do processo, o namorado dela ligou e perguntou se ela tinha visto outros candidatos negros. E ela disse, olha, não tinha outros candidatos negros, mas a líder que me entrevistou é negra. E eles acharam incrível isso, porque falaram, isso é inusitado, né? Porque a pessoa que te entrevistou é negra. Então, como é importante a gente ter todo tipo de ser humano dentro das organizações, né? Brancos, não brancos, porque isso obviamente traz resultado, mas não é só porque traz resultado que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer porque é o correto. Eu já ouvi isso de algumas pessoas que estão aqui, inclusive do Theo, muito. A gente tem que fazer porque é o correto, mas também, óbvio, que traz resultados, traz inovação, traz pensamentos e histórias de vidas diferentes. Enfim, acho que aqui ao longo do tempo a gente vai discutindo alguns processos. Eu falei esse do processo às cegas, porque é uma coisa que vem sendo falado e implementado por algumas empresas, e, na minha opinião, talvez não seja o melhor caminho. Aproveitando o gancho, Ana, eu queria comentar a questão do coração e da razão, né? E muitas vezes a minha experiência tem sido que as pessoas usam a razão para justificar aquilo que não é justo, né? Por que é assim a desigualdade? Por que não tem negros nas empresas? Porque é aquela explicação da meritocracia, né? Então, o coração, para mim, é um motivo importante, até porque muitos de nós aqui, nós estamos aqui mais pelo coração, né? Porque a gente acha que a causa merece esse tipo de webinar. E o que é interessante, porque quando a gente mostra as pesquisas, eu sempre me pergunto, bom, tudo bem, você mostra uma pesquisa que indica que quando você tem mais mulheres, você aumenta os resultados da empresa. Aí eu penso 2 coisas. Se fosse, então, 100% mulheres, seria melhor ainda, né? Vamos trocar todos nós, porque se você tem um pouco mais mulher, já melhora tanto, então bota só mulher. Então, isso é outra coisa, é o seguinte, se a pesquisa indicar que não faz diferença você ter diversidade na empresa, isso seria um motivo para não fazer? Para deixar tudo como está? Então, por isso que eu acho que esse balanço, obviamente que vai fazer bem à empresa e também, com certeza, mal não vai fazer. Isso a gente sabe, né? Então, não tem nenhum risco para a empresa praticar mais inclusão e diversidade. E, além disso, você acaba motivando mais as pessoas, que a maioria das pessoas que não tem cargo de liderança, eles querem ver uma empresa que faça inclusão, né? Isso tem sido uma experiência também na Bayer. O grande desafio é a alta liderança. É para eles se engajarem genuinamente na questão, e não só para sair na foto, mas ajudar a fazer o filme. Então, eu queria perguntar para o Denis, como é que fica a questão da alta liderança, dos CEOs, qual é a sua visão sobre isso? Você acha que está bom aqui no Brasil? Daria para se fazer muito mais, para ter os CEOs também mais engajados na questão? Denis? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu estava fazendo uma análise dessa, inclusive dentro do Facebook. Eu acho que todos podem se engajar mais.
E aí eu quero dividir a pirâmide em 3 partes, que é alta liderança, no meio da pirâmide, né, o middle management, os gerentes, né, no início da carreira, e os individual contributors, né, os funcionários, em grande massa. Eu vejo que dentro dessa pirâmide tem os indivíduos engajados, não na totalidade, todos têm chance de se engajar mais por causa de D&I, de diversidade e inclusão. A alta liderança, ela tem se engajado mais, mas também com muita oportunidade, mas eu acho que quem menos tem se engajado é a gerência no meio da pirâmide. E aí eu vou explicar por quê. Bom, as discussões de diversidade e inclusão têm ficado na moda nos últimos 3, 5 anos. É moda. E aí é legal ter a empresa associada com questões de diversidade. É legal, é bom para o branding, para a reputação da empresa. Então, muitas empresas começam dessa forma. Não importa o motivo por qual você começa. É bom que comece, né? Isso. E aí é aquela questão, fake it until you make it, né? Então, finja até você se tornar. Não importa que seja por uma questão de reputação, construir uma reputação. Outras empresas trazem isso de uma forma autêntica e genuína. Sim, queremos e entendemos que a diversidade ela traz resultados, inclusive financeiros, né? Tem um estudo da McKinsey, que saiu agora em março, a sua 3ª edição, que prova que estatisticamente é estatisticamente significante que o top quartil das empresas mais diversas tem 33% a mais de margem EBIT do que as empresas com menos diversidade. Esse é um estudo que está na sua 3ª edição pela McKinsey e é público, vocês podem buscar isso. Então, existem essas empresas que buscam o resultado, maior resultado em função de trazer diversidade e inclusão para as empresas. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que as empresas têm buscado mais D&I, diversidade e inclusão, porque a sua alta liderança puxa isso, né? Então, não estamos num patamar ótimo, mas eu acho que a alta liderança, assim como estamos aqui representados aqui pelo Gil, tem buscado isso dentro das empresas, dentro das organizações, né? Agora, eu queria falar um pouco mais sobre essa camada do meio, porque essa camada do meio, se a gente for pensar em trazer representatividade dentro das empresas, essa camada do meio é o motor, porque são os gerentes no meio da pirâmide são quem mais contratam pessoas dentro das empresas. Não é um CEO que contrata todo mundo. São os gerentes no meio dessa camada. Eles são os motores e os hiring managers ali que estão ativamente contratando a massa de funcionários. E aí eu puxo uma questão que os hiring managers, né, os gerentes contratantes, eles são, sim, responsáveis pela diversidade. Não é só o RH, não é só o time de recrutamento, não é só o CEO. É lógico que o CEO ele tem que ter o buy-in, a gente tem que ter o buy-in da alta liderança e eles têm que incentivar, eles têm que promover políticas de inclusão e diversidade dentro das empresas, né? Os gerentes eles têm que se sentir confortáveis em poder, por exemplo, esperar um pouco mais nessa cadeia de contratação, no ciclo de contratação, para trazer diversidade para dentro das empresas, porque exige isso, exige. Então, se você para contratar em determinada função um homem branco, você demora 1 mês, 2 meses, para uma mulher negra você vai demorar 3 vezes, 4 vezes mais. Será que as empresas estão dispostas a esperar isso? Isso vem da alta liderança, porque o gerente em si ele é pressionado, sim, para contratar mais rápido, assim como os times de recrutamento também têm metas para trazer as pessoas para dentro da empresa.
Então, esse ecossistema ele tem que mudar, né, com Bahia de alta liderança. Aí, falando sobre liderança em todas as camadas, eu penso que, por exemplo, eu como diretor, eu simplesmente tenho o meu core job, eu tenho a função, eu sou um diretor de pequenas e médias empresas, faço um negócio, minhas metas são receita. Então, eu trazendo a receita, eu estou com o meu trabalho concluído. Só que esse é um pensamento muito limitado. Eu vejo que qualquer líder no dia de hoje, ele tem que pensar em como ele impacta a comunidade, a sociedade ao seu redor, e não só pensar dentro do seu microcosmo, seu micromundo ali dentro da empresa. Qualquer líder, se você pensa em crescer na sua carreira nos dias de hoje, né, nessa nova economia que a gente vive, você tem que pensar como você está impactando a sociedade ao seu redor. Se a gente olha qualquer outro líder, grande líder dentro das empresas, dentro das organizações, dentro do mundo, estão trabalhando maior parte do seu tempo em como fazer a vida do ser humano melhor. E diversidade e inclusão, sim, faz a vida da sociedade, não só dos negros, não só do público LGBTQ+, não só das mulheres, mas de todo mundo melhor, faz a vida das pessoas melhor. Denis, eu gostaria Eu gostaria só de complementar aqui. O Denis falou bastante sobre contratação e eu acho que são diversas medidas que, em conjunto, fazem com que a gente avance em inclusão e diversidade dentro das organizações. A contratação, sem dúvida, é importante. A gente está focando, óbvio, que diversidade vai além da diversidade racial, né? Da inclusão racial, tem várias frentes, LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50 anos, que é um absurdo no Brasil serem estigmatizadas e colocadas no lugar de não produtivas, quando são super produtivas. Então, tem várias frentes, mas como aqui o foco é racial, no tema racial, os negros trabalham, e os negros estão dentro das organizações, e muitas organizações. E tem organizações que têm um quadro de 30%, de 40% de profissionais negros no Brasil. E não é tão difícil de achar. Só que onde estão esses negros? Estão nas linhas de produção dentro das fábricas, estão dentro dos armazéns, do centro de distribuição lá em warehouse, estão no campo como técnicos de campo. Então, não é só contratar. Às vezes, as pessoas, eu acho que contratar é um caminho, e talvez um caminho até mais fácil. O que a gente precisa dentro das organizações é identificar os talentos que nós já temos e ajudar o desenvolvimento dessas pessoas, porque assim a gente muda o indicador. Hoje, das 500 maiores empresas, é um dado que a gente fala incansavelmente, que vocês devem estar cansados de ouvir, mas é a pesquisa mais recente que a gente tem, que talvez nem seja tão recente assim, das 500 maiores empresas do Brasil, de todos os cargos, das 500 maiores empresas do Brasil, só 5% são ocupados por negros. E quando se fala de mulheres negras, só 0,4% dos cargos executivos são ocupados por mulheres negras. Então, se eu, empresa, vou no mercado e contrato uma executiva negra, que já é executiva negra numa outra empresa, trago para mim, quanto a gente aumentou no percentual de mulheres negras executivas no Brasil? 0. A gente continua com 0,4%. Então, a gente tem que apoiar o desenvolvimento para que essas mulheres avancem, que elas virem gerentes, virem diretoras, vice-presidentes, presidentes, conselheiras, e os homens também negros, que eles avancem. Então, dentro das empresas, o investimento em desenvolvimento, primeiro, identificar quem são os seus talentos negros, depois apostar no desenvolvimento e na exposição desses talentos para que eles possam ter oportunidades de crescimento. Então, contratar, bacana, legal, e desenvolver essencial dentro das organizações, não é só contratar, é desenvolver. E, às vezes, apostar, né? Porque se tem um coordenador no mercado e você entrevistou e sabe que o cara tem potencial, quem sabe você não pode trazer ele para uma posição de gerente júnior no início da faixa, quem é de RH aí sabe do que eu estou falando, e apostar no desenvolvimento dele e no crescimento gradual dessa pessoa. Porque trazer uma pessoa que já é executivo porque ele é negro, e para constar aí na sua empresa como executivo negro, talvez a gente não esteja contribuindo muito para a inclusão do Brasil.
Obrigado, Ana. Suelen e Gil, tem uma pergunta para vocês dois, na realidade, porque, afinal, o LinkedIn, vocês são o Facebook do mercado profissional, na realidade, né? O que o LinkedIn tem feito, assim, de poder conectar profissões, pessoas, projetos, é uma coisa fantástica. E no caso de companhias que nem a Michael Page, vocês mexem com contratação de pessoas. No caso do Michael Page, vai até do C-Level até um nível menor, né? Vocês têm vários subgrupos, né? Áreas que se dedicam a vários tipos de empregos. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque quando uma empresa procura um candidato, já acontece muitas vezes, Theo, você conhece uma pessoa, uma engenheira negra? Falei, nossa, como é que eu vou tirar da minha cabeça? Aí eu vou no LinkedIn, não pode fazer. Você não pode ir lá falar, eu estou procurando uma engenheira negra, porque aí eles falam que isso é discriminar contra os brancos, né? Não pode fazer, né? O Gil me falou a mesma coisa, mas eu estou questionando um pouco essa atitude, porque essas leis foram feitas por brancos. São as pessoas brancas que fazem essas leis. Então, nós precisamos de leis e práticas que possam agora descompensar um pouco. Como foi sempre desfavorável para os negros e LGBT e as mulheres, temos que agora fazer algumas leis que sejam a favor deles. E não falar que agora todo mundo é igual. Isso para o branco, o homem branco, é muito conveniente. Nesse momento, falar, ó, tudo igual. Mas, então, eu queria saber por que a gente não pode avançar um pouco mais para facilitar que as empresas possam identificar os candidatos negros no LinkedIn, por exemplo, ou numa empresa que nem o Michael Page. Suelen, deixo a você a resposta. E vamos lá. Bom, tem duas coisas, né? Primeiro, a gente pode falar de um grupo de empresas que utilizam as soluções corporativas que o LinkedIn fornece para recrutar, né? Para esse grupo, a gente tem, que utilizam essas soluções, a gente tem treinamentos para ajudá-los a conseguir identificar esses talentos dentro de toda a nossa base de dados, né? Então, existem maneiras de você conseguir ser inclusivo e não ser excludente, porque a gente sabe que se a gente tivesse, de repente, um botãozinho ali, um filtro, né, para dizer, olha, eu quero que apareça para mim só os profissionais negros dessa determinada área. A gente sabe que esse botãozinho ia ser utilizado para o oposto, né? A gente não pode ser ingênuo nesse ponto, infelizmente. Mas existem, então, outros meios que você recruta sem ser excludente, para que você, além dos resultados que a ferramenta te dá, que te traz de profissionais, você consiga trazer mais da diversidade que você está procurando. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é para quem não utiliza uma ferramenta profissional, vamos dizer assim, né? Uma ferramenta corporativa do LinkedIn para fazer essa busca, e faz uma busca orgânica. Vai lá no seu perfil e olha, claro que os resultados tendem a ser diferentes, né? Uma busca que te vem um número muito menor, né? Enfim, de possibilidades. Mas você também consegue, eu sempre falo, é uma coisa que eu bato muito na tecla com as pessoas, a gente precisa sair da nossa bolha, né? O primeiro passo para a gente conseguir enxergar onde estão esses talentos que a gente procura é justamente sair do mesmo, né? Mais do mesmo. A gente tende a reunir na nossa rede de contatos no LinkedIn as pessoas que a gente teria um diálogo fora da rede, né? São as pessoas que, em geral, têm o mesmo background que a gente tem, elas vêm têm formações muito semelhantes, têm uma condição socioeconômica muito parecida, então você acaba reunindo na sua própria rede de conexões um número de pessoas que têm um perfil muito semelhante. Quando você vai fazer uma busca desse tipo, como você fez, orgânica, sem utilizar uma solução corporativa, você vai encontrar resultados que tendem a ser menos satisfatórios, menos inclusivos do que, na verdade, poderia ser, né? Óbvio que a sua rede certamente é muito mais inclusiva do que a maioria das pessoas, né? Isso tem a ver, claro, com o trabalho que você faz, mas é possível. Quando a gente consegue sair da nossa bolha, olhar as parcerias que a gente consegue fazer, porque não é só também buscar pessoas diretamente, né? Eu consigo organicamente, né, buscar organizações, diversas organizações que trabalham com inclusão racial. Quais são as parcerias que eu consigo fazer?
né? Então, às vezes a gente precisa olhar um pouco mais para o lado para identificar onde a gente consegue construir pontes. O LinkedIn é um grande facilitador, você consegue, inclusive, encontrar instituições, ONGs, que trabalham com a causa de inclusão racial de profissionais negros, é uma das ferramentas possíveis para construir essas pontes, mas a gente precisa ter também essa disponibilidade em pensar fora do nosso padrãozinho, né? Fora da nossa bolha, para conseguir estabelecer essas conexões. Posso comentar? Acho que é excelente resposta, não tem tanto a acrescentar, Theo, mas é uma excelente questão, né? A Paige, ela leva muito seriamente essa questão de mudar a vida das pessoas, mas para isso também a gente tem que ter ferramentas. E por governança interna, global e também local, por lei, etc., a gente tem essa dificuldade de, por exemplo, codificar pessoas pelo perfil, seja racial, seja por deficiência física ou mental, pessoas no nosso banco de dados, que facilita para a gente buscar e identificar essas pessoas, né? Porque isso é complexo. Ajudaria, mas ele é ele pode ser visto como discriminatório. Então, essa questão dificulta, às vezes, nosso trabalho. Mas eu acho que o ponto de partida, Theo, é não ter, dentro do processo seletivo, um elemento racial, né? Então, eu acho que a gente internamente na Paige garante, né? Tipo, a gente faz tudo que a gente puder para garantir que as pessoas que trabalham na Paige, que trabalham para nossos clientes, não tem como ter um elemento racial ou de discriminação pela raça do processo seletivo. A gente procura a melhor pessoa para o nosso cliente, independentemente a nível social, orientação sexual, etc. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que buscam, que falam, por exemplo, Gil, eu quero que a cada lista de finalistas de 4 candidatos tenha uma mulher, ou ter uma pessoa negra, ou que tem uma pessoa com deficiência física que adequa à nossa empresa. Então, a gente tem demanda de cliente que buscam já proativamente esse tipo de diversidade dentro da lista de finalistas que a gente apresenta para o cliente, que eu acho que isso é muito interessante. Agora, eu estou de acordo muito com o Denis, que a questão da sensibilidade nos hiring managers, nos requisitantes dos processos. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo na questão de diversidade. A gente tem a marca Paige PCD, que recruta pessoas com deficiência para nossos clientes. E a gente, muitas vezes, o CEO ou o principal executivo de RH pede para a gente fazer um processo de sensibilização da média alta gerência antes de que as pessoas sejam contratadas. Por quê? Se chega no final do processo uma lista de finalistas com um candidato não deficiente e outro deficiente, muitas vezes o requisitante opta para as pessoas não deficientes. Então, esse tipo de processo de sensibilização para não ter racismo dentro do processo seletivo, para mim, essa é uma batalha que eu compro muito, que eu acho que justamente por isso também trouxemos essa pauta aqui, né? Tipo, precisamos batalhar muito com o mindset. Então, um dos pontos que foi falado, acho que pela Ellen, que eu acho que é muito interessante, a gente tem que focar muito, na minha visão, no desenvolvimento dos talentos nas empresas. O Brasil e o mundo inteiro, mas o Brasil principalmente, tem uma falta de gente capacitada para o mercado de trabalho para fazer que o Brasil é um país com uma grande economia, com um workforce muito forte aqui. E temos muita gente talentosa e com potencial. Agora, esse potencial tem que ser desenvolvida. Então, eu acredito muito em empresas que têm programas de desenvolvimento de qualquer diversidade e que investem nessas pessoas para que essas pessoas consigam crescer dentro das companhias. Recrutar um executivo negro não resolve. Isso é puramente, muitas vezes, infelizmente, isso é marketing ou isso é feito para atender uma futura cota. Eu acho que tem que ser atacado com uma forma estrutural, Theo. Então, só um comentário. Você falou que tem o Paige PCD, não é? É isso? E por que não tem, então, Paiges negros? Bom ponto. A gente partiu com Paige PCD há 10 anos, a gente trabalha nesse mercado, pela demanda e dificuldade que nossos clientes têm a recrutar essas pessoas. Então, a gente criou realmente um pool para que a gente ajude essas empresas no Brasil.
aos poucos a gente aumentou nos últimos anos essa diversidade da PIT-PCD para recrutar pessoas trans, pessoas de orientação sexual, etc. Então a gente está começando a evoluir nesse tema, e também na mesa está essa questão de negros, de inclusão de negros. Agora, não é fácil, infelizmente, a gente encontrar essas pessoas, né? Então, que foi falado por várias pessoas aqui, a gente faz parcerias com várias instituições e organizações onde que a gente consegue fazer parcerias para que a gente tenha acesso a essas pessoas. Até porque as pessoas mandam seus currículos sem informações sobre a raça, sem foto, e aí dificulta muito para a gente para trabalhar proativamente, que a gente gostaria muito, a essa questão. É isso aí. Então, é por isso que eu tenho assim eu até publiquei um artigo na revista Raça sobre isso, né? Porque a Sueli falou, não, porque você, de repente, a pessoa vai discriminar, ela vai excluir os negros. Eu penso assim, isso não faz mal, porque essa pessoa, ela já vai excluir também no final do processo. Se a pessoa quer excluir os negros, para que colocar o negro em todo um processo de seleção para ele ser excluído no final? E por que não fazer o contrário? Por que não dar uma oportunidade para aquelas empresas que querem ser proativas, que elas tenham facilidade em encontrar esses candidatos? Então, eu acho que tem que inverter a história. Quem está no poder é o branco, né? O homem branco, né? Normalmente. E se a gente continua alimentando esse sistema como ele é hoje, é mais do mesmo. Então, eu acho que nós temos que provocar essa discussão e nós temos que, se a pessoa negra quiser se identificar no LinkedIn como pessoa negra, que ele faça isso. E se uma pessoa quiser procurar uma pessoa negra para ser proativo, que ele possa encontrar esse candidato. Eu acho que esse é o mais lógico. Isso aqui é usar a razão para fazer aquilo que é justo. Porque isso, para mim, não tem nada a ver com discriminação contra um. Eu acho que é você ser proativo, poder ser proativo na busca dos candidatos. E, Gil, você pode crer, tem muito candidato. É que é muita gente nesse mundo. Então, você tem que fuçar muito para achá-los, né? Mas tem candidato. Agora, se a gente coloca barreiras, como é o caso hoje no LinkedIn, que é uma barreira, você dificulta muito. Quer dizer, você tem que fazer grupos de trabalho, fazer webinars, uma série de coisas para encontrar esse candidato. Então, acho que essa discussão merece... Eu gostaria muito que o LinkedIn assumisse esse papel e simplesmente falasse não. Vamos mudar essa política, vamos contestar, se uma lei proíbe isso, vamos contestar essa lei. Se o candidato quiser se identificar, que ele é LGBT, porque identificar que é mulher é fácil, você pelo nome consegue ver se é homem ou mulher. Por que não deixar esse candidato se identificar? E aí a decisão é dele, né? E a empresa pode então ver, se ela for discriminar de qualquer jeito, então que ela já faça no início do processo, e não no final. Esse é o meu argumento, tá? Tá bom. Na verdade, quando a gente falando de LinkedIn, a gente não há um impedimento de você se identificar, né? Tem muitas pessoas que se identificam como um profissional negro no próprio perfil. Isso não é um problema, não é uma questão. Isso é uma decisão bem pessoal. Você não pode fazer uma busca. Eu procuro uma engenheira negra, um engenheiro negro. Você não tem essa ferramenta. Então, a gente faz justamente isso, a gente ensina os nossos clientes a recrutarem sem a gente precisar ter esse botão para que ele não seja usado de forma excludente. Então, como é que você consegue utilizar isso? Quando você tem... Essa é a questão, é a visão, você está praticando inclusão e não exclusão. Depende da atitude do que vai contratar. Então, olha só. Tem uma questão legal também. O problema sempre vai estar na pecinha atrás do computador. Independente de quanto a gente disponibiliza de ferramenta, se a pessoa por trás, a pecinha por trás do computador, não tiver os seus vieses tratados e não entender que isso é uma questão, né, a gente vai continuar tendo problemas independente da ferramenta. Agora, nesses treinamentos que a gente dá para os nossos clientes para utilizar o banco de dados do LinkedIn, né, a plataforma do LinkedIn para recrutar, a gente justamente trata disso. A gente consegue encontrar, por exemplo,
Um exemplo simples, a gente consegue encontrar grupos de profissionais negros. Então, se eu tenho um grupo de engenheiros negros, eu consigo localizar esse grupo, eu consigo ter acesso a essas pessoas, eu consigo entender que ali eu tenho um pool de profissionais de engenheiros, né, como você citou, negros, para incluir no meu processo. Então, hoje, o que a gente tem em mente é quais são, e é justamente isso que a gente trabalha, né? Quais são as possibilidades que a gente fornece para as empresas para elas serem inclusivas, incluírem no processo seletivo delas e não excluírem, né? Então, essa é uma das formas, né? Eu consigo ter grupos com recorte racial que a gente incentiva que os profissionais fundem, que os profissionais participem, justamente para dar mais visibilidade. E é sempre um grupo com recorte, né? É um dos exemplos. Obrigado. Eu acredito que as leis elas podem ser mais permissivas, porque existe uma questão legal, as empresas não podem perguntar qual é a sua raça, qual é a sua cor. Acho que as leis podem, ao ponto, concordo com o Theo, que as leis são formadas por brancos e homens brancos na sua maioria, e aí tendo uma visão de mundo, né? Que aí é o que a gente envolve as experiências de grupos, né? Então, como que a gente se enxerga como um grupo que são negros e pobres, ou um grupo que seja negros e ricos, ou brancos e ricos, enfim, existem experiências diferentes e visões de mundo diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa questão de inclusão, ao ponto que a Ellen trouxe também, que não é só trazer diversidade, mas incluir como é que a gente aumenta o pertencimento dessas pessoas dentro das organizações. E isso também começa com o processo de contratação. Por que eu falo isso? Porque ao contratar uma pessoa, a gente, quando eu falo, eu estou generalizando, como que é o mercado hoje. O mercado busca um candidato perfeito, entre aspas, porque o que é o candidato, o estereótipo ideal? É aquele que sabe que dá certo. E o que sabe que dá certo é o que já está na empresa. E o que está na empresa são profissionais, na sua grande maioria, pessoas brancas que estudaram em colégios e escolas boas, que tiveram uma experiência vivida que os trouxeram até lá e deu certo dentro das empresas. Agora, por que se diz que o outro não daria certo, né? A parte fora desse grupo, desse estereótipo ideal, do candidato ideal. Por que o outro grupo não dá certo? Dá certo. O que acontece é que a gente não olha para as competências que a gente precisa para aquela função. A gente olha muito para a experiência. Essa pessoa já fez isso antes, então a chance de dar certo é muito maior. Agora, se a gente começar a olhar, esse profissional não fez isso antes, mas ele tem uma série de atributos que elevam a chance, a gente, de novo, novamente, a gente como mundo, a gente não é inteligente o suficiente para fazer essa avaliação de analisar as competências que são necessárias para esse candidato dar certo. Eu sou um exemplo disso, ou contra-exemplo, porque quando eu fui contratado pelo Google em 2007, o meu inglês era mediano, e era um inglês turístico, vamos dizer assim, mas não para trabalho. Para trabalho eu penei, eu tive muita dificuldade, mas ainda assim eu fui contratado. E por que eu fui contratado? Eu lembro que dentro de uma das entrevistas, o tesoureiro, o tesoureiro do Google, ele é um americano, e ele estava no Brasil, fui entrevistado no Brasil por ele, e eu tive a sorte de estar ali presencialmente com ele. Então, eu tinha uma vantagem que era usar minha linguagem corporal também, além da verbal, né, do inglês. E não só corporal. Eu utilizei de outros atributos, que é quando ele me perguntou como você planejaria a receita do Google. Eu apontei para a lousa e falei, may I?
posso usar a lousa? Ele falou, claro, eu levantei, o que é muito difícil, você ver certa proatividade e conforto num candidato fazer isso. Eu utilizei de outros atributos que eu tinha. Eu fui à lousa, peguei o pincel e comecei a desenhar para ele como que eu planejaria a receita do Google. Ele deu um sorriso e falou, nunca pensei dessa forma. E ali eu vi que eu tinha ganhado o entrevistador, utilizando outras formas, outras competências, não é? E mostrei para ele que eu sabia fazer o que ele precisava, não é? E assim foi em todas as entrevistas. E quando me perguntaram qual seria a sua maior dificuldade aqui no Google, eu falei, é o inglês. Nunca menti. Mas ainda assim, e aí é uma combinação de coisas. E aí que eu quero tirar o individualismo da jogada. Porque quando a gente fala, o Theo comentou sobre meritocracia, e todo grupo, né, ele traz experiências para aquela pessoa que o levam a determinado ponto. Por exemplo, isso vocês podem ver naquele livro White Fragility. Então, as pessoas misturam individualismo quando você não tem mérito. Você não conseguiu porque você não é capaz. Eu consegui porque eu sou capaz. Mas, ao ponto de a gente ter que olhar para a experiência de grupo, o que é que me trouxe até aqui? Se eu sou um homem branco, olha a minha vivência para trás, o que é que me trouxe? Quais são os degraus que me ajudaram a chegar até aqui? As pessoas esquecem disso. Não, eu consegui um emprego no Google porque eu tenho mérito. Não, eu tive uma série de experiências que me levou até ali. Por exemplo, ao ponto de eu ter um conforto de pedir para usar a lousa, é a minha autoestima que sempre foi nutrida pelos meus pais, né? Eles sempre disseram, você pode conquistar. E é por isso que eu sempre indico também para as pessoas terem um mentor. Então, só para fechar essa questão de inclusão, é a gente abrir os olhos para outras competências e saber avaliar essas competências. Concordo. A história de resiliência, né, das pessoas, história de vida. Ellen, você queria falar alguma coisa também, não foi? Eu queria só voltar no tema da sua pergunta com a Suelen. Eu entendo como você raciocina, Theo, entendo também a resposta da Suelen em relação ao LinkedIn. Quando a gente coloca um filtro para buscar profissionais negros, na resposta da Suelen, e está correto, né? Pode ser que alguém use de uma forma incorreta para não selecionar um perfil ou outro. Mas essa pessoa vai selecionar quem ela quiser, independente de ter filtro ou não, porque a decisão é dela. Então, se no final do processo seletivo ela quiser uma pessoa não negra, ela vai selecionar uma pessoa não negra. A decisão é dela. E, por outro lado, eu entendo o LinkedIn porque é uma questão legal também, né? Porque existe page PCD, porque existe... eu posso colocar no LinkedIn que eu estou procurando um PCD, porque existe a cota para PCD. É uma questão legal que as empresas precisam cumprir. Então, eu entendo. Agora, nós estamos no momento de transformação, de questionar algumas leis. Então, talvez a gente não precise esperar que tenha uma lei que diga que negro é cota para a gente fazer o que a gente precisa fazer dentro das organizações. É só esse o ponto, de a gente ter coragem de questionar algumas coisas que estão postas. E não é para a Sueli, o LinkedIn é uma empresa gigante, tem outras empresas, tem o Page Group, que está aqui também, é que essas empresas que buscam esses profissionais consigam, junto com as empresas, questionarem algumas coisas que estão postas e que atrapalham muito o caminho de quem quer fazer. Porque quem não quer, não vai fazer. Talvez um dia, quando tome consciência. Mas a gente acaba tropeçando o caminho de quem quer fazer. E tem gente querendo fazer nesse momento. Acho que, a gente tem pouco tempo, só queria comentar um exemplo rápido que você comentou, Ellen e Suelen também. Cada vez mais as pessoas têm orgulho do que eles são, seja pela orientação sexual, seja por ser mãe, né? Muitas pessoas, e sempre nas novidades também, é muito difícil como mãe se recolocar no mercado de trabalho, porque as empresas buscam pessoas que não têm essa ocupação como mãe também como uma parte da vida do profissional. Isso está mudando bastante no mercado, né? As pessoas até colocam com perfil no LinkedIn, muitas vezes, mãe, pai de filhos. Então, eu sou muito a favor
dessa transformação e esse pedido também, porque isso é uma coisa que eu queria pedir para vocês também, até para finalizar nos próximos minutos. Que dica que você daria para o candidato que está ouvindo a gente hoje, de como se posicionar e o que fazer para ter, talvez, mais possibilidade de entrar no processo seletivo e ser escolhido também? E 2, que dica você daria para as empresas também, que querem iniciar, o Denis já deu algumas dicas aí, que querem iniciar ou que querem potencializar o programa de diversidade em relação à inclusão de negros que eles querem ter ou já têm? Não sei se isso cabe dentro do horário ainda. Não, vamos lá. Deixa para vocês responderem aí. Quem quer responder? Quais são as dicas para os negros? Olha, não é um conselho, não é uma dica do que eu fiz e deu certo, mas é uma coisa que eu observo no geral, assim, não esconda a sua história, seja você, seja autêntico, fale das suas competências, do seu trabalho, tenha orgulho de quem você é. E se aquela empresa te contratar, ótimo. Se aquela empresa não te contratar, era o melhor também, porque não é o lugar para você estar. Então, sendo negro, você não precisa fingir que você é alguma outra coisa que você não é, né? Tenha orgulho das suas origens, da sua história. Se você não estudou na melhor universidade, não tem problema. Eu também não estudei numa universidade de primeira linha. E fiz vários outros cursos, MBA, não sei o quê, mas depois que eu já estava trabalhando e que eu conseguia ter condições de pagar algumas coisas. Então, confie em você, confie no seu talento, vá para uma entrevista confiando em você. Não chegue derrotado, não chegue achando que você é menos do que ninguém, porque você não é. Você tem uma história incrível, uma história de pessoas que venceram, né? Se você é negro e ainda não estudou a sua história como negro, estude, que isso vai te dar uma força gigante, porque é um povo vencedor. Então, isso é para o candidato negro. Bom, aí as outras pessoas, fiquem à vontade, não quero tomar todo o tempo. Posso adicionar Eu também. vou falar, então, para... Vai lá, Sueli. 3 minutos, tá? 3 minutos que temos que fechar. Então, Tá. Bem lá. rapidinho, então, para completar, a Ellen falou para candidatos, vou tentar falar, então, um pouquinho para empresas, né? Isso não só baseado em pesquisas que a gente tem feito no próprio LinkedIn, mas também com a minha vivência no mercado em relação a esse tema, né, de inclusão racial especificamente. Acho que a primeira coisa é a empresa conseguir tirar uma foto da situação que ela se encontra hoje, né? Quantos profissionais negros eu tenho? Onde eles estão? Em que nível hierárquico eles estão? Esse é um primeiro momento para ter um entendimento de como a gente está hoje em relação à inclusão. Um segundo ponto é envolver essa liderança nessa discussão. Então, a gente já falou bastante aqui, né, nesse painel, em relação à importância que tem a liderança estar comprometida com isso, né? Porque, por mais que seja um projeto desse tipo, um programa de inclusão que nasça a partir de uma necessidade, de uma manifestação que vem de baixo para cima, né, dos funcionários que não são de cargo de chefia, ele tende a ser sustentável, mas, ao mesmo tempo, se não tiver o suporte, o apoio, o comprometimento da liderança, ele não vai se sustentar. Inclusive, quando você precisar de budget lá na frente, né? Para sustentar ações, para implementar o que você precisa. Então, o envolvimento da liderança é fundamental. Um outro ponto é diminuir essa questão que a gente já falou bastante aqui também dos vieses. Eu posso ter a condição que for, a abertura que for dentro da minha companhia. Se eu não tiver responsabilidade em relação a treinar o meu recrutador, a minha recrutadora e os meus hiring managers, que são as pessoas que no final das contas vão assinar a aprovação a contratação desses profissionais, mitigando esses vieses, eu também não vou conseguir um bom resultado. Né? Eu preciso que toda essa cadeia esteja comprometida em relação aos vieses que tem, né? Perceber que eles existem e a empresa, por outro lado, prover ações que façam com que isso seja mitigado. E aí, um outro ponto é começar a ouvir as demandas que essas pessoas que estão nesse lugar de fala têm, para a gente conseguir ser realista em relação à implementação das ações que a gente precisa implementar. Porque uma coisa sou eu, uma pessoa, numa suposição, eu, uma pessoa branca que quero ajudar, que estou super disposto ou disposta, mas eu não ouço a pessoa que está no lugar de fala, eu não consigo enxergar
a partir do ponto de vista dela, quais são os problemas que a gente tem ali em promover os talentos negros que a gente já tem na companhia, ou em conseguir fazer parcerias para criar pontes para que a gente consiga chegar a esses talentos que ainda não estão trabalhando para a empresa. E aí, para finalizar, outros dois últimos pontos, eu poderia citar um último ponto, né? Vincular esse propósito da diversidade que a empresa manifestou com a cultura da empresa, com o propósito da companhia, porque quanto mais isso estiver ligado, mais você vai ser assertivo na comunicação que você faz e mais você vai levar a sério. Então, a gente não cai naquela questão da moda, né? Vamos falar sobre isso porque está na moda. Vamos recrutar negros porque o mercado está cobrando. O mercado está cobrando, vai cobrar cada vez mais, só que a gente tem que ter isso vinculado com o nosso propósito como companhia, né, para que isso não caia no modismo. Bom, pessoal, infelizmente vamos ter que encerrar, que já passamos do limite. Eu queria agradecer a todos pela participação e também a Reis pelo convite de estarmos juntos aqui no painel. Eu estou vendo que tinha muitas perguntas aqui, algumas foram comentadas aqui no nosso bate-papo. Eu não sei se a gente pode guardar essas perguntas em algum lugar, porque todas elas foram muito pertinentes, né, para a gente poder trabalhar nelas também. Então, agradecer a todos que participaram e passar agora a palavra ao Reis para você fechar, por favor. De novo, a gente talvez nunca passou tanto do tempo de um webinar eu acho que justamente pela importância do assunto e pela profundidade que vocês, convidados, trouxeram aqui para a gente, para as pessoas que acompanharam a gente hoje. Eu agradeço imensamente a vocês, eu acho que eu adorei a conversa aqui com todos de vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos contatos daqui para frente também, então foi um prazer também conhecer vocês, além do Theo, que eu conhecia já pessoalmente. Eu tiro muitas aprendizagens aqui, até pela própria Paige, então eu fiquei quieto aqui ouvindo também, porque tem muitas informações relevantes para a gente como Paige internamente, para a gente acelerar essa curva que foi falada no início, e principalmente também para orientações para nossos clientes, né? A Paige, como o LinkedIn também, a gente é opinion maker e a gente muda realmente a estrutura das companhias na questão de human capital. E eu acho que a gente, com essas aprendizagens, consegue acelerar muito mais essa transformação. Para mim foi super rica, eu tenho certeza para todos que participaram também. Tem muitas aprendizagens e eu acho que as dicas são muito, muito bem-vindas, seja para candidatos. Eu adorei a sugestão do Theo e da Ellen também, sobre a questão de posicionamento do próprio candidato, de ter orgulho da sua origem, de ter orgulho da sua diversidade, e isso ajuda muita gente também para a gente saber com quem a gente está conversando, porque quanto mais informação sobre uma pessoa, quanto mais rica fica a conversa e quanto mais a gente consegue ajudá-lo também, né? Então, acho que isso é fantástico, essa dica. Eu acredito muito na transformação e a gente queria muito com o Page Group acrescentar uma parte nisso com esse tipo de webinar. A gente vai ter uma série de webinars sobre outras diversidades também nas próximas semanas e meses. E eu tenho certeza que a gente, com isso, a Page Group ajuda com vocês aqui, convidados, a transformar o mercado de trabalho e a sociedade também, que eu acho que é muito importante. É um longo caminho, que foi comentado até aqui no chat das pessoas, mas eu acho que cada tijolo é uma etapa muito importante que tem que ser feito, com muito suor, mas a gente vai chegar lá, tenho certeza. Talvez vai demorar, mas pelo menos a gente está fazendo o que der para fazer. Muito obrigado, Theo, pela moderação, pelos seus inputs, pelo nosso relacionamento há muitos anos, e muito prazer novamente com todos aqui, os convidados, Ellen, Denis e Suelen. Muito prazer, muito obrigado. Muito obrigado, gente. A gente vai muito obrigada. Disponibilizar também o link do YouTube via LinkedIn depois para todas as pessoas que estão conectadas à Page. Então, para quem não viu ou quem repassar isso para outras pessoas do seu network, fique à vontade. E a gente vai também internamente olhar como a gente pode fazer melhor retorno às perguntas feitas pelo Kenny aqui. Então, fica daqui para frente, com certeza vocês vão ouvir mais da Page em relação a esse assunto, tá bom? Ótimo. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. É.